Quando não se sabe aonde está indo, não se tem direção, talvez não se consiga chegar a lugar algum, tá certo? Yugberre, ou berra, tá certo? Vamos só pensar em por que eu trouxe isso. Até ontem, se vocês puxarem um pouco para a memória, tá ok? O que era a concepção do almoxarifado, de controle do almoxarifado? A primeira concepção, tá certo? Vou partir do pressuposto não da prefeitura de vocês, mas o almoxarifado era alguém que ficava de castigo. A pessoa que está no final de carreira, quase se aposentando, põe no almoxarifado e não se dava a devida atenção, cuidado com que se movimenta do almoxarifado de recurso. Por que eu coloquei o almoxarifado? Porque os demais bens patrimoniais permanentes nem era falado. A lei, lá atrás, tá certo? 4.630, ela já exigia tudo isso, já exigia tudo, tá certo? Mas a gente não operava com ela. A gente fazia vista grossa, o tribunal fazia vista grossa, todo mundo fazia vista grossa, ponto final. As empresas públicas simplesmente faziam a depreciação por uma questão legal. Não mais do que isso. Mas a figura da reavaliação, do inventário, do controle, do acompanhamento, etc., não era nem precário e quase inexistente. Quase inexistente. Então, o almoxarifado era uma pessoa que, às vezes, era de partidos diferentes, de castigo deixava a pessoa lá. Tá? Eu vi muito isso acontecer, de castigo e aposentadoria, mas não entendia a importância. Até que chegou agora. Agora, a prefeitura, a Câmara, a empresa, de modo geral, pública, empresa privada é exatamente igual. Se não der a devida atenção para isso, perde-se muito dinheiro, se investe mal, gasta isso, tá certo? E, nesse caso, eu respondo com o Tribunal de Contas depois, tá ok? Que, para mim, é o menor dos males, mas é a não condição de atender o munícipe que me preocupa. O munícipe. Então, é aqui que começa todo o perfil do que era o almoxarifado tempos atrás, mas que hoje não cabe mais. E é por isso, vocês vão ver, eu vou falando muito fora do que está nesse material que fica disponível. Eu vou conversando e depois vai vir a tela e nós já trocamos. Se você for pensar do que era, do que é, a gente começa a imaginar, então, por que era. Só para ter uma ideia, a gente vê isso, a parte que transita pelo almoxarifado, até tempos atrás, esses dias, modo de dizer, dias atrás, ele nem tinha almoxarifado. O que se fazia? Jogava, se fazia licitação, se fazia entrega, recebia e ia direto para resultado, para as contas de resultado, de despesas de custeio almoxarifado. Não tinha controle almoxarifado. Essa era uma regra automática, não dizia isso a lei, mas era o que nós fazíamos. Até que a nova lei disse, não, acabou. Tudo, absolutamente tudo transita por almoxarifado. Permanente, almoxarifado, tudo vai transitar. Perfeito? Mas, professor, e a gente vai ver em detalhes, mas se eu comprar e ele entregar e usar naquele momento, excelente, pode até entregar direto na escola, no posto de saúde, onde quiser. Isso é economia também, ótimo. Porém, vai transitar no almoxarifado que entrou, alguém certifica o recebimento, dá baixa para quem de direito, tá certo? E a gente vai ver esses detalhes para poder ter condição de controle versus fiscalização, se for necessário. Hoje, essa foi a grande mudança. Então, hoje eu preciso de pessoas extremamente hábeis, com uma criticidade muito grande, para saber o que está fazendo, o que está controlando, o que está entrando, com qual qualidade que está entrando, o que estamos comprando, por que estamos comprando dessa qualidade ou nesta quantidade, mas quem é que vai começar a fazer isso? É o almoxarife, é o profissional responsável. Tudo bem eu solicitar, eu preciso que comprem. E, às vezes, eu dou parâmetro, tenho que dar parâmetro para poder saber o que comprar, tá certo? E quanto comprar. Mas, às vezes, o almoxarifado que tem o número de dizer estamos comprando muito ou pouco, está errado. E aí começa a surgir, a empresarial tem mais sobre isso, começa a surgir um tema também novo que a gente nunca parou. O quê? Estoque ou almoxarifado mínimo, almoxarifado médio, máximo, agora tem. Tem que ter. Não pode faltar, mas não pode sobrar em excesso. Só tem que mover. Tudo isso está nisso, essa situação.
Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para controlar todos os bens públicos, não por uma exigência legal apenas, mas porque eles fazem com que a gente perca dinheiro, ou eu preciso deles funcionando, adequado, para poder atender o munícipe. Seja no posto de saúde, seja no hospital, seja na realidade da escola, seja internamente na parte de back-office administrativo, seja. Tem que ser funcional, não tem jeito. Tem um ditado que eu falo sempre. O ente público, nós deveríamos ser o exemplo para a iniciativa privada, para as pessoas. Exemplo de qualidade, de atendimento, de limpeza, de as coisas bem feitas. Deveríamos ser. Tá certo? Eu trouxe um tema inicial chamado planejamento. Puta, planejamento, todo mundo fala. É até exaustivo, né? A gente viu isso na escola. Só que o planejamento ficou uma coisa muito etérea. Muito etérea. Todo mundo diz. E a gente confundiu o planejamento com um negócio chamado LDO, importantíssima, LOA, importantíssimo. Duas coisas distintas e que a gente estava aprovando ano a ano, eu brincava e continuo brincando em muitos, que é uma peça de ficção, tá certo? Mas eu estou trazendo o planejamento para vocês agora, de modo geral. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a nova lei de licitações, vocês veem que isso está sendo transversal. A nova lei de licitações, eles criaram, mas ela tem tempo, ainda para entrar e a obrigação tem tempo, nem se preocupe com a nova lei. É só o dia 1º de abril, tem tempo ainda, não é para se estressarem. Tá? Ela criou lá dentro um plano anual de aquisições. Não estou entendendo, só pode me explicar? Um plano anual de aquisições. Ou seja, a prefeitura, a empresa, não pode ser uma fábrica de licitação. Dia e noite licita. O que você faz? Licito. Ou eu justifico dizer, não tenho equipamento, tá certo? Ou não tem, porque a licitação não saiu. A licitação demora 6 meses. Acabou a história. Você não tem mais esse amparo legal. Porque a lei diz, você tem que planejar toda a aquisição do ano. E foi mais adiante. Você está brincando comigo? Foi mais adiante. Ele disse, agora a prefeitura planeja todas as compras do ano inteiro de toda a prefeitura. Não pode ter excepcionalidades, existe. Eu vou comprar remédio, quem vai dizer isso é a Secretaria de Saúde, e é ela que sabe o que fazer. Só que eu não posso mais ter um preço de compra na Secretaria de Administração, lá de papel, de alguma coisa, por 10 dinheiros, e a outra secretaria lá, que foi de Finanças, comprou um papel exatamente igual e pagou 11 dinheiros. Ou pagou 9 dinheiros. Acabou, não pode mais. Deu divergência.